Fala pessoal, vou estar falando aqui um pouquinho hoje sobre motociclista. Meu nome é Rafael, conhecido como Professor Rafa, aqui de Campolim Paulista. Estamos hoje relembrando um pouco sobre essa cidade, Campolim Paulista, que foi considerada como a cidade do rock por 4 décadas, décadas de 60, 70, 80 e 90. Campolim Paulista, sim, com certeza, foi a cidade do rock. Pessoas de várias cidades, de vários estados, vinham para Campolim Paulista para prestigiar os shows que tinha na Praça Castelo Branco. Os melhores ícones do rock moravam aqui, em Campolim Paulista, estavam sempre junto conosco na Praça de Campolim Paulista. E mais do que isso, na Derbal da Costa Moreira, onde hoje existe a Loja 100, antigamente era o Ruínas, um bar de rock and roll onde tocavam o Ledão, a Banda Profecia, inclusive éramos todos fã-clube, parte do fã-clube desta Banda Profecia, onde tocavam o Carlão, o Tentinho, o Fumaça, né? E seguíamos eles por várias cidades também, como em Vinhedo, no Trinca do Meio e muitos outros lugares. Seguimos o Profecia assim, com muita vontade e orgulho, porque era gente da gente fazendo sucesso em todo o aglomerado urbano de Jundiaí e muito mais, né? E com isso foi criando vários grupos de motociclistas. E o que deu certo, que formou história em Campolim Paulista, foi o Zé Mauro que criou o Filhos da Lua. O Zé Mauro foi muito feliz na criação desse motoclube, porque foi numa época que estávamos todos ali empenhados no rock and roll, curtindo essa onda do rock and roll de Campolim Paulista. E aí começou as viagens dos motoclubes. Íamos para aquele evento que tinha em Serra Negra, meu Deus, nossa, o Mega Saito. O Mega Saito foi um evento maravilhoso que aconteceu por muitos tempos, décadas. E íamos para Serra Negra uma vez por ano. E o Mega Saito começou a ir para outras cidades também, como Caraguá, Guarujá e muitas outras cidades. E a gente ia atrás do Mega Saito, que era maravilhoso. E isso com uma equipe, com um grupo de motociclistas que criou o nome, que fez história, o Filhos da Lua. E aí tudo foi mudando, a gente vai pegando idade, veio o Caveira do Japi, meu irmão, inclusive, foi diretor de eventos do Caveira do Japi, Daniel. E aí, Dani, um abraço. E Daniel fez história no Caveira do Japi, ele era responsável nos eventos do Caveira do Japi, fizeram grandes eventos. Naquela época, o motoclube ele era um grupo como o Insônias. O Insônia ele é um grupo que ele não é para crescer, era para manter. Um grupo que não se preocupava com quantidade, e sim com qualidade. Era muito focado em qualidade, amizade, fraternidade, o grupo unido, aquela coisa gostosa de estar junto. E o Filhos da Lua começou a crescer, cresceu bastante, demais até. E hoje meio que perdeu a identidade, a gente não sabe mais se o Filhos da Lua é de Campo Limpo, se é da Várzea, está em Jundiaí. Cresceu. Hoje ele não é de uma cidade, ele é geral, né? E aí alguns motoclubes que começaram a crescer, que começou a virar empresa. Hoje muitos motoclubes deixaram de ser um grupo de amigos, começou a se tornar uma empresa, muito focado em marketing, muito focado em crescer, muito focado em desenvolver e se manter financeiramente com o nome do motoclube. Então eles vendem camiseta, eles vendem o colete vazio, depois começa a vender os pets, né? Então assim, ganha-se muito dinheiro. Descobriram que motoclube hoje é muito bom para se ganhar dinheiro. E muita gente ganha dinheiro com isso daí. E outras pessoas que não têm esse perfil administrativo, de liderança, simplesmente vão na onda e pagam as mensalidades, porque as mensalidades variam aí de 70 a 100 reais por pessoa. Então nós estamos falando aí de um motoclube que pode ter média de 60 mil integrantes, nós estamos falando de 6 milhões por mês de entrada de mensalidade. Então, assim, hoje vale a pena montar um motoclube grande financeiramente, se você tiver estrutura, psicológico bom para aguentar lidar com pessoas e viver para aquilo,
sim, vale a pena, mas tem que viver para aquilo, tem que respirar aquilo, né? E lembrar que você precisa promover eventos, você precisa fazer acontecer e realmente dá dinheiro. Então, essa é a pegada de muitos motoclubes. Olha, eu confesso que é bem legal participar de um motoclube grande. Eu participei do Insanos, eu fiz parte do Insanos, e comecei em pouco tempo, já comecei a crescer dentro do Insanos. Fui convidado para participar da comunicação, né? E comecei a levar meu drone, fazer minhas filmagens, minhas edições, né? E aonde teve um erro que me levou à saída do Insanos foi que eu falei para eles, né? Falei para o diretor da divisão de Jarinu sobre essa situação de eu ficar postando nas minhas redes sociais, né, os vídeos. Eu falei, gente, era melhor montarmos um canal do YouTube para o Insanos, né? E aí eu falei, vamos montar um canal para a gente fazer uma coisa legal e tal. E aí falaram, não tem necessidade, pode postar no seu canal mesmo, a ideia é crescer, a ideia é prosperar. Falei, bom, então tá bom, comecei a postar. E aí o que acontece? As minhas redes sociais, o meu canal do YouTube, né, Nova Alcateia, ele é um canal que ele está aberto, tem todos os assuntos, né, ali é para tudo. Então, Nova Alcateia começou a espalhar. E aí eu fiz um vídeo explicando sobre o 18 do Forte e deu 10.260 visualizações, que não é nada para o tamanho do motoclube. É o motoclube maior do mundo. Então, assim, não é nada. E eu tava tão feliz lá, porque assim, eu fiz muito amigos bons lá. A galera de Jundiaí são fantásticos. A divisão de Campolim Paulista, a divisão de Jundiaí, eu ia de segunda-feira lá em Osasco, né? A Segunda Sem Lei, cara, só estando lá para você sentir o que é aquilo. É muito gostoso, você se sente acolhido, é uma família mesmo, né? E aí eu comecei a curtir, comecei a viver aquilo e falei, nossa, me encontrei, que delícia e tal. Né? Por isso, assim, eu recomendo, você quer ir para o Insanos, vai, cara, porque é gostoso pra caramba. O comboio é aquela, você não vê o início e você olha no retrovisor, você não vê o final, você tá no meio de um comboio gigante, cara, é muito legal. E você tá lá, com a camiseta ou colete, você faz parte daquilo, né? E aí eu fui fazendo os vídeos e eu caprichava, eu levava o drone, eu ficava editando, enquanto todo mundo estava lá curtindo, eu estava lá com o drone, filmando, documentando tudo, registrando, pegando cenas assim marcantes, como um cara que pediu a mulher dele em casamento lá dentro do evento e eu filmei. Então o meu vídeo foi testemunha daquele ato, sabe? Então assim, foi bem legal. E aí, muito legal tava, só que daí que aconteceu? O comando viram, né, os vídeos, e aí os caras entraram no meu canal do YouTube e viram que meu canal é aberto, como eu havia falado lá atrás, poderia dar problema. E o meu canal é aberto. O que é um canal aberto? Ali fala de política, fala de jogo, fala de religião, fala de história. Eu sou professor de história. Então fala de história, fala de tudo, cara. E é aberto, é meu canal, eu deixo aberto para todos os assuntos. Já fiz podcast com vereador, já fiz podcast com prefeito, com deputado estadual, deputado federal. Cara, é assunto, é política, é notícia, é tudo, cara, né? E eu falava para eles, cara, vai dar problema, né? Mas não, pode deixar. O diretor de divisão de Jarinu falou, pode deixar. Ok, deixei. E aí veio a ordem do comando, que era para eu retirar todos os vídeos. Aí eu fiquei chateado, falei, poxa, eu trabalhei tanto. Você filma, você leva o drone, você edita, você faz um monte de coisa. São horas da sua vida, dias da sua vida, fazendo para manter lá no canal. E aí você fica chateado, falei, poxa, eu avisei tanto, agora eu vou ter que tirar, cara, né? Aí eu fiquei triste, eu falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, cara, eu não vou tirar não, eu vou tirar o nome, né, que é do motoclube, e vou colocar vivências de motoclube e tal, e eu desconfigurei ele e deixei lá, porque um deu 10 mil e poucas visualizações, o outro deu 8 mil, o outro deu 4 mil, como que eu tiro, né? Aí eu falei que eu ia deixar, aí começou, né? O cara se exaltou, ficou bravo, me ameaçou e tal, e eu falei assim, ó, eu entendo que você está chateado comigo, tá? Você ficou chateado porque você fala e a turma obedece, só que você encontrou um cara que não vai abaixar a cabeça para você, e eu não vou tirar, né? Então eu vou fazer o seguinte, tirei a camiseta do corpo, entreguei para ele, tô a camiseta,
Valeu, muito obrigado, foi bom enquanto durou, mas eu não quero isso para minha vida. Eu já participei do Filhos da Lua, eu já vivenciei junto ali, através do meu irmão, o Caveira do Japi, eu tenho amigos do Insônia, eu tenho amigos dos Andarilhos, eu tenho muitos amigos de motoclube, e eu nunca vi alguém ser ameaçado dentro do seu próprio grupo. Então eu não gostei da sua forma de conduzir essa situação, da forma que você falou comigo. Então, obrigado, estou saindo fora. E eu saí, né? E aí passou um tempo, né? Fui convidado até para voltar, porque assim, cara, eu fiz muita amizade lá. E são amizades boas, são uma galera do bem, sabe? Então, assim, não podemos generalizar um motoclube inteiro tão grande por causa de uma única pessoa. Não, né? Pessoas existem em todos os lugares, pessoas boas, pessoas ruins. Então, assim, eu não generalizo o motoclube inteiro como ruim. Assim como lá nos Abutres, né, do 1%, tem gente boa e tem gente ruim. No Andarilho tem gente boa, tem gente ruim. Cara, somos seres humanos. Existem pessoas boas e ruins em todo lugar, né? E aí eu peguei e falei, não, beleza, vou deixar para lá. E aí eu fiquei um tempo sem participar de nenhum motoclube e tal. E aí eu falei assim, cara, vou rodar sozinho. Montei aí, eu e minha esposa, moto casal, vamos dar rolê, fomos viajar, fomos para a Estrada Real, olha aqui, ó, monumento da Estrada Real, né, um troféu da Estrada Real. Comecei a fazer o Rota Bikers, está aqui, ó, monumento, o troféu, né, da Rota Bikers, que você ganha conforme a quantidade de carimbos. E eu fui fazendo, eu gosto de desafios, né, e eu fui vencendo desafios de viagem, expedições, e tenho aqui uma coleção enorme de troféus, de lugares que eu fui e conquistei. Que a vida motociclismo é conquistar, é conhecer, é vivenciar. E aí eu fiquei sozinho, só que assim, nesse tempo sozinho, eu comecei a perceber que estava perigoso rodar sozinho. Moto, você tem que ter um grupo, porque é muito perigoso, está tendo assalto seguido de morte, né? Então eu falei, eu vou montar um grupo. E aí, tomando uma cerveja lá na padaria de Jarinu, conversando com alguns amigos, sem citar nome, que são desse motoclube maior do mundo, falaram, cara, minha esposa, ela queria participar, ela queria vestir a camisa do mesmo motoclube. O que você acha, Rafa? Vamos montar um motoclube nosso, que a mulher pode participar e tal? Eu falei, olha, segundo algumas regras de motoclube, né, não pode, mas vamos fazer a nossa própria regra, a nossa própria associação, com o nosso estatuto, com nossas normas. Vamos fazer? Vamos. Aí começamos a montar um grupo nosso. Só que esses já tinham feito parte daquele motoclube maior do mundo. E aí eles foram chamados a atenção, que eles não podiam sair de lá e vir para cá. Tinha que ter um tempo de luto e tal. E aí chamaram a atenção, falaram para eles voltarem, e eles voltaram. Essa é a diferença de mim e entre muitas pessoas. Cara, eu tenho dificuldade com regra, velho. Eu tenho muita dificuldade com isso. Quando eu percebo que o cara começa a querer mandar em mim, eu espano, entendeu? Eu não sei, cara. Eu valorizo muito a minha liberdade, né? Então, eu acho que a democracia, liberdade de expressão tem que existir. Você não pode ser punido, você não pode ser ameaçado porque você pensa diferente, né? Não. Então, eu falei assim, não, beleza, não tem problema. E aí eu também recebi um áudio, eu tenho aqui o áudio, falando, cara, não convida mais a galera do motoclube. Não convida ninguém mais daqui, senão você vai sofrer consequências. Eu falei, nossa, quer dizer, não bastou eu sair, agora eu não posso convidar meus amigos para passear comigo. Por quê? É o maior motoclube do mundo. E eu falei assim, ok, eu vou ficar brigando por eles, cada um que tem que lutar a sua luta, velho. Né? Eu não saí, não montei outro. Né? Se eles querem ficar, amém, tá tudo certo, beleza. E aí eu fui sozinho, montando, né? Nesse meio tempo, um amigo meu me convidou para entrar no Irmandade Duas Rodas, né? Marcão, falar logo o seu nome aí. A gente, num rolê, o Marcão, Rafa, vem pro Duas Rodas, pô, você conhece todo mundo, você faz uns vídeos bacana, você vai somar com a gente, vem com a gente, né? E eu peguei e falei, ó, o Nova Alcateia tá começando, engatinhando ainda e tal.
Falei, vou aproveitar que está tudo parado aqui, ninguém está rodando nada ainda e tal, é só falação e tal, eu vou. Peguei, falei, avisa lá que eu vou, né? Aí o vice-presidente, o Peixe, ficou meio preocupado. Nossa, mas o Rafael vai vir, né? O Rafael faz vídeo, o Rafael divulga, o Rafael fala, né? Viu? Sabe o que é o problema das pessoas? É medo de perder cargo, medo de se sentir inferior, medo. Isso aí não deixa nada desenvolver, não deixa crescer, não deixa acontecer. Por quê? Quando uma pessoa não confia no seu próprio taco e fica com medo disso, medo daquilo, as coisas não acontecem. Aí não evolui, não cresce, desanda. E aí ficou com medo, colocou essa observação do maior clube do mundo, que vai dar problema para eles, que os caras vão pegar com eles, que vai ficar chateado e tal. E aí ficou, né, nessa observação aí, não deixa ele agora não, calma, um melhor momento a gente convida ele e tal. Cara, eu fui convidado, eu não pedi para entrar, né? Então, assim, houve o convite, eu achei legal, agradeço o Marcão, agradeço a família do Marco, a Norma, o filho dele, tudo são pessoas maravilhosas. Tenho amigos de infância no Irmandade Duas Rodas, são maravilhosos, eu gostaria de ter participado, né, porque eu estaria me sentindo em casa, são amigos de infância, mas ele usou esse motivo de querer eu fora. Aí eu te pergunto, eu gosto de moto, sempre participei de motoclube, tenho meu canal do YouTube, tenho minhas comunicações, né, de redes sociais que são fortes. Isso iria fazer mal ou bem para o motogrupo, não é nem motoclube, motogrupo do Peixe, né? Iria fazer bem, porque eu iria comunicar, eu ia divulgar, eu ia fortalecer esse motoclube, mas o medo de perder o brilho, ele tem que brilhar, né? Então é a síndrome do pequeno poder. Aí ele falou assim, não, eu não quero o Rafael aqui, e foi taxativo nisso, não quero o Rafael aqui. E tudo bem, não tem problema. Você tirou o direito de eu andar com os meus irmãos de infância. Poderíamos estar viajando junto, fazendo passeios, expedições, estrada real, rota bikers, tudo junto, curtindo, porque a vida a gente tem que somar, não dividir. E como diz o meu avô, aquele que não junta, esparrama. E você esparramou. Besteira. Isso é orgulho, é ego, né? Aí eu peguei, pensando nisso, eu falei assim, conversar com os meus amigos daqui da região aqui. Vamos retomar o Nova Alcateia? Vamos fazer algo diferente, sem muita regra, sem muito mimimi e sem desmerecer ninguém, sem desvalorizar ninguém. Aqui somos todos iguais. Não depende da moto grande, da moto pequena, se o cara tem dinheiro, se o cara não tem. É aqui, o coração, o espírito aventureiro, um cara que monta na sua CG, na sua YBR e tem a coragem de viajar, de passear, porque moto é situação. Hoje você tem uma moto da hora, amanhã a vida dá um tombo e você pega uma motinha pequena e aí, vai deixar de ser meu amigo? Não, não é isso que eu quero. Eu quero um grupo de amigos que a gente senta e sinta prazer de estar junto. Eu quero um grupo de amigos que a gente vai viajar e vai ter orgulho de olhar para ele e falar, porra, mano, esse cara é foda, tá aqui comigo, cara. Obrigado, Deus, por mais esse amigo estar junto. É isso que eu quero, velho. Você tá entendendo? Então, começamos a fazer do zero. A camiseta Nova Alcateia, olha a bandeirinha, né? Vai ser modificada. Nós vamos refazer do zero, como se nunca tivesse feito. Por quê? Não vamos permitir pessoas de outro motogrupo, motoclube, né? Que levam a sério, que tem normas, regras e tal, que participe conosco. Por quê? A imagem deles vinculada a nós representa risco. Risco para o nosso grupo, risco de conflito com outro grupo. Não queremos isso. Nós não queremos bater com ninguém. A gente só quer rodar.
E quando a gente se encontrar com insanos, a gente vai se abraçar e vê-los como irmãos. Quando a gente se encontrar com qualquer outro motoclube, motogrupo, irmandade e tal, somos irmãos, acabou. Sem problema, a gente só quer ser feliz, a gente quer o nosso espaço nessas rodovias, é o direito de ir e vir, isso é democracia, isso é ser brasileiro, e é fazer parte de uma sociedade. Então, nós vamos refazer um estatuto bonitinho, onde as mulheres podem passear, os filhos podem passear, os netos, todos vão ser um só, sem restrição entre homens e mulheres, somos todos um só. Então, eu convido você a participar do zero. Nós estamos aqui trazendo momentos da história do nosso Brasil, né, para nós, para fortalecer o nosso ideal através da Revolução de 32, tá? Assim como muitos outros motoclubes adotaram alguma revolução, algo histórico do Brasil, alguma história do Brasil, nós, como rodamos muito aqui em Minas Gerais, aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, na Serra de Cunha, a gente tem muito esse costume de fazer a Estrada Real, aquelas partes ali, então nós vimos que nós nos identificamos muito com a história da Revolução de 32. Inclusive, eu já fui várias vezes visitar o túnel da Revolução de 32, onde aconteceu a guerra, o Monumento da Catraca e tudo mais. Então, eu convido você a participar dessa família, onde que nós não estamos interessados em rivalidades, em guerras, em brigas, sabe, em intrigas, em ser mais e nem menos que ninguém. A gente não está assim muito focado em festas, em baladas, a gente está focado em um grupo pequeno, onde vamos prezar pela qualidade, não quantidade. Tá? Nós não vamos cobrar mensalidade, nós não vamos cobrar taxa de inscrição, nós não vamos cobrar nada disso. A pessoa vai comprar a sua camiseta, vai comprar o seu colete, vai comprar o seu adesivo com o seu próprio dinheiro. Se ele puder comprar, ele compra. Se ele não puder comprar, uma hora ele compra, entendeu? Mas eu não vou ficar cobrando taxa de ninguém, nem inscrição. Nós vamos apenas ser felizes. Motogrupo Nova Alcateia, um novo jeito de ser feliz, um novo jeito de motociclista. Aliás, esse não é um novo jeito, é o jeito que sempre foi. É que esqueceram de como que era. Nós estamos relembrando o que é um motoclube familiar, um grupo tranquilo, sem briga, sem treta, só ser feliz. Beleza? Vem comigo no Motogrupo Nova Alcateia Brasil. Tá aqui o meu telefone, liga pra gente, vem começar a rodar com tranquilidade, sabendo que você vai e volta sem briga, sem estresse, sem rolo. Beleza? Tamo junto, tamo aí. Me procura, faça parte você também dessa grande família. Nova Alcateia Brasil, seu motoclube, o seu, o meu, o nosso. Valeu!